telespectador, quero aceitar os nossos melhores cumprimentos. Obrigado pela sua simpatia e audiência. Hoje a minha convidada é uma servidora pública muito especial, exerce uma das profissões mais nobres da nossa humanidade, formou-se em Medicina pela Universidade Agostinho Neto, leciona há 34 anos, hoje é diretora-geral da Maternidade Lucrécia Paim. Doutora Manuela Mendes, os nossos agradecimentos por ter aceitado o nosso convite. Em que circunstâncias é que decidiu seguir medicina, prestar o juramento de Hipócrates, o pai da medicina? Flavíoca, antes de começar, eu gostaria de desejar um cumprimento muito especial a todas as mulheres africanas neste nosso dia, especialmente as mulheres da Maternidade Lucrécia Paim, que diariamente se debatem para ajudar outras mulheres. Para elas, o meu abraço forte neste dia tão especial para nós. Aliás, os dias são todos especiais para as mulheres, principalmente quando estamos a ajudar outras mulheres. Olha, amiga, eu tirei medicina porque fui influenciada pelo meio familiar, possivelmente, que a minha avó já era parteira tradicional e ajudava as pessoas todas lá no bairro. A minha mãe também foi seguindo esta carreira. E também, olhando para os profissionais de saúde na altura, eu gostava da forma como eles se vestiam e eu, criança, na escola primária, olhava para aquilo com alguma admiração e talvez por isso me tenha encaminhado para o curso de medicina, onde tenho estado. Foi o ambiente familiar que a motivou? Possivelmente, vendo aquela dedicação da minha avó e da minha mãe a prestar cuidados às outras mulheres, talvez isso me tenha despertado o interesse em ajudar o próximo. E se não tivesse sido médica, qual seria a outra profissão? Se não tivesse sido médica, seria arquiteta. Eu gosto da construção civil, admiro muito os engenheiros de construção civil e os arquitetos, a criação da obra. E talvez por causa desta minha inclinação também para a construção civil, dedico-me muito a esse tipo de atividades. A professora, quando concluiu a sua licenciatura em 1987 na Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, seguiu logo para o Huambo, para abrir, digamos, o núcleo do curso de Medicina na província do Huambo. Num contexto difícil, o país estava em guerra, 1987, 1988. Foi fácil seguir para o Huambo? Deixando para trás família, o esposo? Tinha filhos pequenos, não foi assim muito fácil, mas era o dever de missão. Eu tinha-me formado, fui chamada para a universidade para juntar-me aos colegas que já estavam no Huambo a tentar implantar o núcleo do curso de Medicina. Bom, foi um bocado difícil realmente eu deixar os meus filhos e o meu marido, mas eu fui. Eu senti de ver. Qual foi a reação imediata do seu companheiro? Ninguém concordou. A minha família não concordou, mas o meu marido foi o primeiro a dizer, não, vai, nós vamos conseguir. Ele era realmente uma pessoa-chave que aguentou, quer dizer, esteve sempre do meu lado neste aspecto da diferenciação profissional. Foi sempre a pessoa que me incentivou a vida toda. Valeu a pena. Foi realmente uma pessoa excepcional. E também tinha o apoio da minha mãe, né? Minha mãe foi excelente para ajudar a apoiar a família. E eu ir ao Huambo. Fiquei um ano no Huambo, porque não dava mesmo, não era possível continuar. Devido às obrigações familiares que eu tinha, tive que regressar um ano depois. Como é que tem conciliado, digamos, a sua vida familiar com a profissional? Bom, conforme já referi, eu tive um grande apoio familiar. Não é fácil para as mulheres que têm que gerir um lar, uma casa e ter filhos e continuar a trabalhar como eu consegui. Porque a nossa profissão é muito exigente. Exige tempo integral para continuar a estudar, para continuar a trabalhar, aguentar os bancos e ter uma família. Quer dizer, que houve realmente uma compreensão muito grande por parte do meu parceiro e por parte da minha família, a minha mãe e os meus irmãos, que me apoiavam no cuidado à casa e à família. Um casamento com 4 filhos, 2 engenheiros, um economista e uma médica. Uma médica, que seguiu influenciou? A especialidade da mãe. Assim, não, nunca influenciei os meus filhos a seguir. Pelo contrário, eu até pedi à minha filha para não seguir medicina, principalmente a minha especialidade. Porquê? Devido ao esforço que a especialidade exige, é um esforço muito grande, praticamente não se tem vida pessoal, é tempo integral, mas ela insistiu e fez, apesar de eu desencorajar, mas ela fez a especialidade e está a trabalhar.
Médica, ginecologista, obstetra, fez partos em casa também, começou por ser parteira, não é? Eu comecei por ser parteira, por isso é que eu trabalho nesta maternidade desde os 21 anos. Eu primeiro fiz o curso de enfermagem obstétrica, trabalhei nessa instituição, eu fui vendo todas as transformações que foram ocorrendo nessa instituição, formei-me médica aqui, trabalhando aqui, e depois continuei aqui até agora. Houve uma altura que, quando começou a medicina privada, abri uma clínica privada, mas nunca deixei a instituição. Continuei aqui a dar aulas e a ajudar aqui o trabalho na maternidade. Que importância é que uma médica como a senhora os atribui ao enfermeiro ou enfermeira obstetra? Eu costumo dizer que os enfermeiros são o pilar das instituições. Eles são o garante da qualidade do serviço que é prestado ao paciente, são os enfermeiros. Portanto, eu penso que nós temos cada vez mais valorizar este técnico, este profissional, em todas as vertentes, porque são realmente eles que mostram e que criam as condições ideais para que os doentes se sintam bem no hospital. Vamos entrar para a Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, onde se formou e onde hoje leciona duas cadeiras, Ética Médica e Ginecologia e Obstetrícia. Como é que é hoje o ensino, digamos, da medicina na Universidade Pública? Tem-se feito um esforço grande para se manterem nos patamares, porque em medicina, quando se falha na educação, temos um país sem uma saúde de qualidade. Tem-se feito um grande esforço, apesar das dificuldades que tem havido, mas temos estado a fazer um esforço a ver se os nossos profissionais saem mais capacitados para ajudar melhor a nossa população. Tem sido um esforço grande, mas com bons resultados. Os nossos médicos geralmente dão-se bem, mesmo quando saem do país. Quando vão fazer especialidades, eles têm se dado muito bem. Portanto, o nosso curso é bom, pode-se considerar bom, mas precisamos de melhorar. Precisamos de melhorar e seguir a evolução do mundo. Não podemos ficar conformados com o que já existe, é preciso melhorar realmente. Onde é que é fundamental melhorar? Universitária, quer dizer, temos que melhorar as habilidades dos indivíduos que acedem às nossas faculdades, melhorar as próprias condições do estudante. O estudante está metido no contexto, não é? Está metido na comunidade. Então, as dificuldades da comunidade refletem-se em todos, quer no estudante, quer no professor. O que eu acho é que temos que melhorar realmente a qualidade de vida das pessoas para que consigam ter um rendimento melhor. Nós temos uma série de dificuldades de mobilidade, os estudantes têm dificuldades de mobilidade, a aceder à universidade, têm dificuldade no acesso aos livros, agora tem a internet que facilita, mas há muitos estudantes de cursos superiores que não têm acesso à internet, não têm computadores, e tudo isso dificulta a aquisição de conhecimento e, sei lá, melhores resultados na formação pré-graduada. Professor, nós estamos a falar de um juramento de Hipócrates que já tem um tempo milenar. Este juramento mantém-se atual? Atual. Apesar do tempo que transcorreu, tudo que foi previsto pelo nosso mestre mantém-se atual. Houve algumas alterações no juramento de Hipócrates original, como a Declaração de Genebra, que é o que se usa mais agora no mundo, mas a essência do juramento mantém-se. Esta Declaração de Genebra também está incluída no programa desta disciplina de Ética Médica. Pergunto de outro modo, se temos essa cadeira de Ética Médica no curso de Medicina, significa dizer que é fundamental que despertemos a consciência de quem quer ser médico para a ética e deontologia da profissão. A Ética Médica é uma cadeira fundamental e a discussão que há no mundo agora é se a ética deve ser dada no princípio do curso de Medicina ou a meio ou no fim do curso de Medicina. Qual é a sua opinião? Eu acho que devia ser dada no princípio. Porquê? Logo no princípio, há princípios éticos que são fundamentais, que não podem ser violados e, como tal, antes do indivíduo entrar, ele já tem que saber. Dedicarei a minha vida a cuidar dos meus pacientes, a vida dos meus pacientes será a minha primeira prioridade. Há um princípio que eu gosto muito, que meus colegas serão como meus irmãos e minhas irmãs. Quer dizer, o juramento de Hipócrates é tão profundo que, se meditarmos ponto por ponto, nós vamos ver a beleza, a grandeza de que é o juramento de Hipócrates. Quer dizer, a pessoa compromete-se em seguir realmente aquilo que é a profissão. Porque a profissão, quem quer ser rico, não escolhe medicina. Quem quer ter uma vida
de domingo e fim de semana não escolhe medicina, porque medicina eu costumo dizer que é um sacerdócio. A pessoa tem que gostar e dedicar-se plenamente à profissão. Muitas vezes, a meio de uma festa, eu era chamada, abandonava tudo e ia-me embora. Aquilo não me incomodava absolutamente nada. Muitas vezes passei aqui o fim de ano de serviço, em que todos os meus amigos e familiares que estavam reunidos em festas, e eu não sentia qualquer tristeza pelo facto de estar aqui. E depois tinha uma família muito compreensiva. O meu marido muitas vezes juntava-se aqui a nós, no hospital, para abrir a garrafa de champanhe, dar o primeiro candando, depois ir, que era muito bonito. Pois, professora, falou em ato médico como sendo um sacerdócio, muitas vezes deixou a sua ociosidade para se dedicar ao trabalho, mas também temos assistido o contrário, portanto, médicos, profissionais da saúde que abandonam os seus postos de trabalho. Por isso é que eu disse que vamos ensinar ética no princípio do curso. Logo no primeiro ano vamos ensinar ética, para as pessoas saberem o que é que lhes espera. E podemos ir aprofundando ao longo do curso. Quem são as suas referências dentro da medicina? E fundamentalmente no campo da ginecologia e obstetrícia? Tem muitas pessoas. Eu, quando entrei para a especialidade propriamente, há pessoas que me marcaram, não é? Não posso deixar de referir aqui o esforço da professora Vivalda Tendinha, que era uma ginecologista obstetra que trabalhou muitos anos aqui na maternidade e foi realmente uma das primeiras pessoas que reconheceu em mim algumas qualidades e ajudou-me muito a prosseguir nesta especialidade. O professor Vieira Lopes foi o nosso mestre, o nosso grande mestre, nos ensinou a dar os primeiros pontos. O professor Paulo Campos, a professora Ana Van Dunen, são várias pessoas com quem trabalhamos e que nos ajudaram realmente a subir o patamar da especialidade. Eu não posso deixar de referir a Judite Ferreira, a Teresa Tomé. Olha, engraçado, nós fizemos um livro sobre os 45 anos da nossa independência, os 45 anos da ginecologia obstetrícia, onde fazemos referência a esses profissionais todos que eu aqui acabei de referir. Tem aqui o livro, nunca vai levar, 45 anos da ginecologia, é que nós descrevemos o que é que aconteceu ao longo Ginecologia, obstetrícia em Angola, quem somos, onde estamos e para onde vamos. Onde é que nós estamos? Em que ponto é que nós estamos? Estamos agora aqui, nós a falar. Estamos a trabalhar, nós estamos a formar pessoas, estamos a formar ginecologistas. Em 75 não havia um único ginecologista angolano. Houve aquele êxodo todo dos portugueses, nós ficámos completamente desprovidos de médicos. Tivemos que começar com pessoas que estavam aqui, como é o caso do professor Azancô de Menezes, que era cirurgião e que se juntou aqui à nossa causa. Começámos a construir a especialidade, os primeiros especialistas saíram em 85, acho, mas não havia especialistas. Nós tivemos o apoio de médicos cubanos, em que há um médico que nos marcou bastante, o Dr. Toirac, esteve aqui connosco, foi ele que foi ensinando os nossos primeiros ginecologistas. O Dr. Saavedra, que foi um médico cubano, que também esteve aqui connosco bastante tempo, também ajudou a formar os nossos primeiros especialistas. E foram primeiros especialistas angolanos aqui, o professor Vieira Lopes, a doutora Vivalda Tendinha, a professora Fátima Rita, em memória, a Conceição Isabel, foram os primeiros especialistas. E estes começaram a formar os outros. A segunda geração foi o Dr. Campos, a doutora Ana Van Dunen, Teresa Tomé, Judite Ferreira e por aí fora. Nós, neste momento, somos 160 especialistas angolanos em ginecologia e obstetrícia. No país? No país. Isto é uma gota no oceano. Foram já todos formados por nós ao longo desses anos. Essas gerações começaram a formação. E nós Significa dizer que há localidades do nosso país, e são muitas, que não têm cobertura de um obstetra ou de uma ginecologista. É o grande dilema, Amílcar. O grande dilema é que realmente, para quem está ligado à área da saúde materna, tem uma sensação de tristeza, de dever não cumprido. Porque os mais velhos, nós estamos a sair para a aposentação e não conseguimos deixar um legado para a cobertura do país. Porque ainda temos muito que fazer. Há um esforço muito grande do governo para aumentar o número de profissionais nesta área de saúde materna, que foi definida como prioritária pelo nosso executivo, mas realmente a formação leva tempo. E tem sido
tem sido feita paulatinamente. Nós ainda temos muitas áreas onde as populações não beneficiam do cuidado do médico obstetra. Por isso é que temos as complicações, que são, por exemplo, agora que é uma situação que me marca muito e que me faz pensar muitas noites o que é possível fazer, o caso das fístulas obstétricas. Exatamente. As fístulas obstétricas só ocorrem porque o parto é abandonado. Não há ninguém ali para ajudar aquelas mulheres. No momento exato. Porque nós temos timings a cumprir. Quando não se cumprem esses timings, nós vamos perder. A nossa mortalidade materna é muito elevada. Não pode. Nós temos que diminuir a fatia que nos cabe. As duas grandes fatias estão para a Ásia e para a África. Então a África tem que fazer um esforço muito grande para diminuir esta fatia das mortes maternas. E essas mortes maternas podemos aferi-las a partir daqui da maternidade de Lucrécia Paim? Não. Não? Nós só fazemos a gota do oceano. Nós temos cerca de 150 partos dia, mas estima-se que em Luanda ocorram 1000 partos. Portanto, mas nós temos este hospital, é um hospital terciário, onde ocorrem todas as complicações de Luanda e não só. Kwanza Norte, Bengo, outras províncias também mandam para nós os casos complicados. 150 partos por dia aqui no Lucrécia Paim, em 1000 partos que a doutora prevê que sejam realizados aqui em Luanda, exatamente. Mas qual é a condição da parturiente aqui na maternidade? Que condições é que ela encontra quando vem dar à luz? Nós temos estado a lutar para que ela encontre condições dignas que encontraria em qualquer outro país. Nós, ao longo do tempo, a nossa mortalidade intra-hospitalar tem diminuído significativamente. Depois podes ver um gráfico que tem aí. Mas em média, em condições é que a parturiente chega à maternidade? Os nossos desfechos negativos estão muitas vezes relacionados com a chegada tardia dos nossos pacientes. Porque as mulheres continuam dependentes dos homens, infelizmente. E a maior parte das nossas mulheres chegam aqui muito tardiamente e em péssimas condições. Em péssimas condições, num pequeno inquérito que a gente possa fazer aí às mulheres, vamos encontrar que o marido não dormiu em casa quando começaram as dores, ou quando começou o parto, o marido não dormiu em casa. Ela estava sozinha, não havia ninguém para ir buscar transporte para trazê-la para o hospital. Quando se desencadeia uma complicação de parto, principalmente a hemorragia pós-parto, nós temos 1 hora para resolver o problema. É a hora de ouro. Se não resolvermos o problema desta mulher numa hora, a possibilidade dela sobreviver é difícil. Vai se tornando cada vez mais complicado e mais difícil de conseguir. Professora, há um fenómeno que os angolanos, alguns, não todos, conhecem, que é a presença, digamos, nas cercanias da maternidade de muita gente, tanto famílias, pessoas, desde crianças até os adultos que ficam, portanto, na maternidade e na cercania de outras unidades hospitalares. Este fenómeno acontece na maternidade Lucrécia Paim, porquê? Olha, minha cara, isto é um fenómeno que incomoda toda a nossa população. Não há uma única pessoa que não se sensibiliza com este cenário de acumulação de pessoas lá fora. Mas este não é um problema do Ministério da Saúde, quer dizer, não é um problema do hospital. Este é um problema social. O parto é uma atividade ou é um ato familiar. Os familiares, quando a mulher está em trabalho de parto, elas gostam de permanecer junto. Foi assim ao longo dos anos, não é? Eu, quando tive o meu primeiro filho, tinha ao lado a minha mãe, o meu marido, as minhas irmãs, as minhas vizinhas, todo mundo vem. E lembro-me que lá em Malange, quando estivesse uma mulher a ter bebê, os vizinhos todos mobilizavam-se, ficavam todos à volta da casa, cá fora, à espera que as parteiras tradicionais lá dentro resolvessem o problema do parto. Mas elas mobilizavam-se todas na cercania para trazer qualquer coisa. Uma ia buscar água, outra ia buscar fuba, outra ia buscar o peixe e faziam uma festa cá fora. Portanto, o parto é uma atividade social. E depois do parto, é aquela alegria, aquela euforia em que todo mundo sai cá fora a gritar: nasceu, é menino, é rapaz. É uma alegria muito grande. Então as mulheres, quando vêm à maternidade, também estão à espera disso. Vêm todos, os hospitais não estão preparados
para receber tanta gente. Antes da pandemia, nós fazíamos questão que a doente estivesse acompanhada pelo menos por 1 ou 2 familiares para assistir o parto, mas agora, devido à pandemia, os nossos hospitais não estão preparados para receber doente e família. Mas aquela estadia das pessoas lá fora não tem nada a ver com querer acompanhar. As pessoas, aquilo, se der uma volta por aí, vai ver que há todo tipo de negócio aí, as pessoas juntam-se também porque estão desempregadas, não têm grandes atividades e juntam-se lá fora. Porque antigamente havia a desculpa de que era preciso pedir medicamentos à noite e não sei o que, e a família tinha que estar aí. O nosso executivo esforçou-se e neste momento nós temos condições para não pedir nada à família. Nós temos as condições todas aqui para tratar todas as mulheres que surgem ao hospital. Mas as pessoas não saem daí, porque estão a vender, porque não têm dinheiro para voltar a casa, não têm dinheiro para ir e voltar a visitar o seu familiar. A pandemia também dificultou a visita intra-hospitalar, mas nós aqui na maternidade, tendo em conta as características da nossa instituição, nós permitimos a entrada de um familiar por vez. Entra um familiar, sai, pode entrar outro, assim sucessivamente. Mas isto não satisfaz as pessoas, porque as pessoas querem vir, querem comer juntos, querem comemorar o nascimento de mais uma pessoa. E não é possível, nós ainda não estamos preparados para isso, vamos fazer um esforço nos próximos hospitais, fazer salas mais amplas que possam realmente acomodar a família e seguirmos um pouco da nossa tradição, que é a junção da família no momento do parto. E as nossas famílias são muito alargadas. É verdade. Professora, falemos agora desses casos que estão a acontecer cada vez mais no nosso país. Crianças violadas, violentadas sexualmente. O que é que se passa? Que opinião é que tem sobre este fenómeno? Quem é que está doente, afinal? Isto é uma grande preocupação. Eu penso que temos que exercer uma grande ação de formação e educação para a saúde dos homens, fundamentalmente. Porque eu penso que os homens neste país só podem estar doentes pelas barbaridades que nós vemos a serem praticadas a crianças e junto do seio familiar. É terrível. Nós arrisco-me a sugerir que se intensifiquem as penas para essas pessoas violadoras, porque o que nós assistimos diariamente nessa instituição não se admite, porque as crianças são feridas muito violentamente por homens adultos, a maior parte das vezes, ou os familiares diretos, ou pessoas próximas à casa. Isso acontece mais no meio familiar. No meio familiar, é um fenómeno do meio familiar e que às vezes as mulheres, devido a essa dependência económica, por isso é que tem que se empoderar as mulheres. Se nós empoderarmos as mulheres, o mundo vira para melhor. As mulheres, por vezes, por esta dependência económica, tentam ocultar o infrator, porque ele é que é o garante do sustento da família. E eles ocultam o infrator. E nem sempre ele é punido como deve ser. Muitas vezes também para preservar o seu casamento não denuncia não, às vezes o não pai, o padrasto. Não, nem sempre é por causa disso, mesmo por dependência económica. Nós tivemos aqui uma miúda de 6 anitos, violada muito violentamente, que a mãe ia dizer, ela caiu de uma árvore, e a miúda levantou-se e disse, não, foi mesmo o papá. Foi o papá que fez isso. E a mãe levou-a para um canto e disse, não digas isso, senão depois quem é que vai comprar a comida? Obrigou quase a menor a alterar o seu depoimento. A verdade é que nós entregamos esses casos à justiça imediatamente e sempre, eu faço questão disso, e o feedback às vezes é um pouco desanimador, porque não acontece nada dessa gente. A maior parte das vezes nem sequer fica preso. Vai para a esquadra um dia, no dia seguinte está em casa. Eu penso que nós devíamos começar a castigar severamente as pessoas que violam menores, principalmente, porque violações nós temos todos os dias, de adultos, mulheres adultas violadas, mas aquilo que nos choca mesmo é a barbaridade que é cometida contra a criança, dentro de casa, e sem punição severa para essas pessoas. Eu penso que devíamos mexer um bocadinho aí na lei para começarmos a punir severamente os homens que assim procedam, com julgamentos sumários. Constatou, está provado que sim, pena.
Agora, se vamos meter para os tribunais, naturalmente que esses casos vão ficar sempre para trás e os infratores vão continuar felizes e contentes, alguns aliciando as crianças com bens que as crianças gostam e fazem e praticam essas barbaridades contra a criança. Professora, quando partíamos para o intervalo, a professora sublinhava a importância das casas de parto. Nós temos assistido a isso em muitos países, mesmo países africanos, Uganda, Tanzânia, países asiáticos. No caso concreto do parto no seio rural, isso era possível fazermos? Onde nós temos constatado que há muitas mulheres de risco, digamos, a darem à luz? Sim, nós temos que arranjar soluções. Nós temos que arranjar soluções para diminuirmos os desfechos negativos durante o parto. E uma delas poderia ser esta, no meio rural, onde não temos transporte e os hospitais ficam muito longe das pessoas, arranjar salas, casas de parto, onde a grávida, no fim da gravidez, é recolhida e permanece aí até ter o seu filho. Por exemplo, este seria uma medida para prevenir as rupturas uterinas, a morte e as fístulas obstétricas, porque nós temos fatores de risco que são facilmente identificáveis. Nós conseguimos ver quem são as mulheres que poderão complicar no parto, poderão ter complicações sérias durante o parto. Então essas mulheres seriam recolhidas em casas próprias para isso, onde, ao iniciarem o parto, tivessem acesso imediatamente a cuidados médicos. Esta é uma das formas de resolver o problema. A outra, temos mesmo que formar pessoas, e pessoas parteiras. Temos que formar parteiras. Nós iniciamos aqui na maternidade a formação de parteiras, que é um quadro importantíssimo para a comunidade e que está em extinção. Quando chegamos aqui a dirigir a maternidade, encaramos-nos com este problema da falta de parteiras, e o que fizemos foi iniciar imediatamente um curso de parteiras. Fizemos já saiu o primeiro grupo de 40 pessoas, e vamos iniciar outro agora com mais 60 pessoas. Mas isto é uma gota no oceano. Nós temos que formar muitas parteiras para disseminarmos para todos os países, para todo o país, para todos os municípios, para todas as comunas, saber que temos aí um profissional que poderá, juntamente com a parteira tradicional, que é aquele elemento que faz o parto na comunidade quando não tem complicações, associarmos um profissional formado nesta área de saúde materna para apoiar as mulheres que têm mais dificuldades. Porque quando não há dificuldades, o bebê sai sozinho. Quando começam a surgir as dificuldades, aí é preciso um profissional para ajudar estas mulheres, para irmos diminuindo esses desfechos negativos e as sequelas que ficam para a vida toda. Professora, vamos falar agora do projeto Nascer Livre para Brilhar, uma iniciativa das primeiras damas africanas. No caso concreto de Angola, foi lançado em dezembro de 2018 no Luena, Mochico, pela primeira dama Ana Dias Lourenço. A maternidade Lucrécia Paim é a executora, digamos, em Angola, deste projeto. Em que pé é que nós estamos? Este projeto visa, portanto, a redução da transmissão do vírus HIV-Sida da mãe para filho. Há uma meta que deve ser atingida até o final deste ano. Em que pé, como é que nós estamos? Estamos a atingir esta meta? Os objetivos estão a ser conseguidos? Bom, nós somos uma das unidades que trabalha com esta situação. Nós temos aqui o programa de corte de transmissão vertical. Todas as mulheres têm direito a tratamento gratuito. As grávidas vêm e são tratadas gratuitamente durante a gravidez e durante o parto. Há o programa que faz com que diminua consideravelmente a transmissão de mãe para filho. E o que temos verificado realmente desde que se lançou esta campanha, aliás, eu gosto muito deste nome, Nascer Livre para Brilhar, e eu costumo dizer, não é só livre da HIV-Sida, é livre de outras situações que surgem durante o parto, durante a gravidez e o parto. Nosso objetivo não pode ser só fazer partos, tem que ser fazer partos, mas dar à sociedade indivíduos com aptidão para brilhar. Então, esta frase foi muito feliz, das primeiras damas, Nascer Livre para Brilhar, mas vamos brilhar em todos os aspectos, livres de trauma do parto, livres de mortes de células
durante o período expulsivo prolongado, porque não está lá ninguém para abreviar. São miúdos que não aprendem na escola, são miúdos que desenvolvem epilepsia, são miúdos que, portanto, são chamados burros, mas eles não têm culpa nenhuma. Aquilo aconteceu durante o parto claro. Foi complicado e deixou sequelas. Mas o Nascer Livre para Brilhar é um programa que está em ação, cuja vertente fundamental é a educação para a saúde. As pessoas têm que ter conhecimento de que esta situação existe, têm que ganhar consciência que têm que seguir o tratamento e têm que ter consciência que durante o parto há medidas que se podem tomar para evitarmos que o seu bebê nasça doente também. Está no bom caminho, desde que não faltem os medicamentos, os profissionais estão motivados e a população está informada, tem estado a ocorrer, e o que estamos a notar é que há uma descida considerável aqui na nossa instituição, o nosso gráfico vem em descendente, de casos de recém-nascidos positivos até um ano depois do parto. Portanto, isso é muito bom. Uhum. Aumenta também cada vez mais o número de mulheres seropositivas que ocorrem à nossa instituição, fazem o corte da transmissão vertical e, portanto, este ano ainda não tivemos um único recém-nascido que tivesse testado positivo, que tenha feito o corte da transmissão vertical. E em relação aos kits que a Primeira-Dama ofereceu muito recentemente, ainda tem, já acabou? Não, os kits da Primeira-Dama foi um momento de alegria aqui para nossas mulheres, né, para a nossa população. Elas ficaram muito contentes, gostaram do presente e nós distribuímos já os kits, já não temos kits, foram distribuídos. Os kits é só para recém-nascidos? É um kit composto para artigos para o recém-nascido. Fraldas, toalhitas... Sim, que se destaca realmente o mosquiteiro, né, porque está a proteger também contra a malária. Aquilo não foi só para recém-nascidos de mães seropositivas. Fomos distribuindo a todas as mães durante o mês da criança, todo mês de junho, distribuímos diariamente e alguns que sobraram fomos dando às mães que estavam realmente nesse programa de corte de transmissão vertical e que foi realmente bem recebido. E agora já acabaram, já não temos. Terminou, vamos esperar. Vamos esperar. Não há condições de se pedir a Primeira-Dama? A Primeira-Dama tem o país todo para atender, né? Nós gostamos muito da oferta. Mas este programa só abrange 8 províncias, das 18 que nós temos. Sim, é de todo o país. É um programa de todo o país. Professora, voltemos a falar da condição da mulher, saúde sexual e reprodutiva. Nós temos a maioria da população em Angola é do sexo feminino, são mais de 52%, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística. Educação é fundamental, nós precisamos de educar a mulher para, digamos, podermos ser mais saudáveis. Aliás, há uma divisa, educar a mulher é educar a humanidade. Eu pergunto-lhe se é fundamental que neste momento nós trabalhemos mais na educação para evitar situações como tem acontecido no país, de pessoas, mulheres que chegam praticamente em cima, digamos, da hora do parto. Que tipo de trabalho nós devemos fazer para educar a mulher nesse sentido? Ela perceber, conhecer o seu organismo reprodutor. Sim, nós temos uma grande tarefa, não é? E os meios de comunicação são um parceiro incontornável. Nós temos que educar a nossa população, aumentar consideravelmente a literacia na área da saúde, criar mecanismos para que as pessoas realmente conheçam as mulheres nesta fase do ciclo gravídico puerperal que elas mais precisam de ajuda. Há um empenho muito grande de toda a nação para que a mulher receba realmente os cuidados de que ela necessita. Nós temos, por exemplo, uma taxa muito elevada de câncer do colo do útero. As patologias malignas ginecológicas não dão sintomas. Não dão sintomas até elas estarem em estadio muito avançado, em que às vezes já não é possível fazer mais nada. Então, programas bem direcionados nas escolas, porque temos que agarrar agora a nova geração, a juventude, sobre a literacia da saúde da mulher é fundamental, e não só. É fundamental. O câncer da mama, entre nós, tem uma prevalência muito elevada, mas por desconhecimento ou por deixar andar. Então, é preciso falar com as pessoas,
há necessidade do check-up, temos que ver a nossa mama, temos que palpar, a autopalpação é fundamental, temos que falar nas escolas das complicações de uma gravidez precoce, a utilização do planeamento familiar. Nós temos que divulgar entre homens e mulheres a necessidade de planeamento familiar. Os homens, geralmente, quando é matéria de planeamento familiar, praticamente que se exoneram desta função. Mas isso é responsabilidade do casal, porque ninguém engravida sozinho. Então, o marido responsável deve saber que tipo de método o casal usa para as pessoas não engravidarem. As adolescentes devem saber que o sexo tem que ser feito com responsabilidade, não é? Porque o sexo tem consequências. Para evitarmos gravidezes na adolescência, devemos prevenir-nos. Aliás, adiar o sexo, porque nós sabemos que a gravidez na adolescência tem uma evolução tórpida, uma evolução mais complicada. Então, é preciso ensinar as jovens que não devem iniciar relações sexuais precocemente e, quando as iniciarem, que têm que usar os métodos de proteção para não engravidarem. Aliás, nós temos uma elevada fecundidade em Angola, portanto, é média nós somos de aqui na região da 6,2 África. filhos Sim, por nós somos, mulher. somos o país com maior índice de fertilidade no país. Mas isso é bom, o país é grande, mas é preciso que se criem condições. Se nós continuarmos sem usar os métodos anticoncepcionais, o crescimento da população não nos vai permitir criar condições de saúde, de escola, de alimentação para as pessoas. Tem que haver alguma regra. O crescimento da população é muito acelerado porque estamos com mulheres muito jovens, 13, 14 anos até filhos, e prolongamos esta taxa até os 45, 50 anos. Quais são os contraceptivos que aconselha para a mulher? Nós temos uma série de contraceptivos disponíveis gratuitamente nas instituições sanitárias, que são distribuídos gratuitamente. Temos os métodos naturais, os métodos de barreira e os anticoncepcionais hormonais. Temos a injeção, o famoso chip ou implanon, que é um dispositivo que se coloca na pele. Temos o dispositivo intrauterino, temos a camisinha. A camisinha vai proteger contra a gravidez e vai proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis. E esses meios todos são oferecidos gratuitamente. Ainda temos outra situação, mas isso temos que chamar então os homens, que é a vasectomia, que é uma operaçãozita que se faz com anestesia local, faz-se uma vasectomia e os homens não engravidam e deixam as suas esposas mais seguras, sem o perigo da gravidez. Mas isso ainda é outro problema que nós vamos ter que estudar em África. Outros países já o fazem com banalidade, nós ainda vamos ter algumas barreiras para ultrapassar. A professora aconselha que uma mulher faça filhos aos 40 anos de idade? Não há riscos? Há risco da gravidez precoce e há risco na gravidez em idades avançadas. Mas, em algumas situações, isto torna-se necessário porque cada vez mais as mulheres adiam a sua natalidade, porque noutras altitudes, né? Porque querem primeiro formar-se, ter um emprego fixo e depois então é que pensam na maternidade. Portanto, quando bem seguidas, não temos problema nenhum, se bem que nós sabemos que há situações que são mais frequentes em idades maduras. Depois dos Estamos a chegar ao fim anos. da nossa conversa, professora, mas acho que conseguimos falar ou conversar sobre o essencial, mas uma mensagem e a propósito do dia 31 de julho, uma mensagem para a mulher angolana. Como eu disse no início, uma saudação muito calorosa a todas as mulheres lutadoras africanas. Nós somos mulheres lutadoras. A mulher é o centro da família, porque ela consegue fazer muito do pouco, ela consegue alimentar a família, ela consegue trazer alegria, ela tem um colo muito grande para aconchegar os filhos, não só os filhos, mas também o marido e a família. É preciso que se dê oportunidades às mulheres, que se empodere as mulheres. Quando as mulheres têm independência econômica, elas conseguem gerir melhor a família. Mas nós não queremos também ser sozinhas, não queremos ocupar postos só porque somos mulheres. Nós queremos ser formadas
e ocupar postos na sociedade com competência. E que também não queremos ter paternalismos. Nós queremos sobressair como mulheres, companheiras do homem, porque nós também não vivemos sem eles. Mas eles sem nós é bem pior. Tenta imaginar um viúvo sozinho. Ele não consegue sobreviver. As viúvas conseguem organizar e manter uma casa. Estou a falar dos viúvos ou dos solteiros, por opção. Portanto, as mulheres são realmente luz, precisam de ser empoderadas. Empoderadas não só economicamente, mas intelectualmente, educá-las bem, porque são elas que educam os filhos, são elas que educam a sociedade. Então, vamos tratar as mulheres com carinho, sem paternalismos. Vamos nomeá-las sem cotas obrigatórias, mas com competência. Identificar as mulheres que têm realmente competências, e nós já temos bastantes, para dirigir. E quando tivermos muitas mulheres a dirigir o nosso país, nós realmente vamos ter bons resultados. Não estou a dizer que os homens não estão a conseguir, só estou a dizer que as mulheres vão dar uma dinâmica diferente a recursos. Se elas tiverem acesso a recursos e puderem gerir os recursos, vão conseguir fazer, então, muito do pouco. Mas nós precisamos dos homens ao pé de nós. Há coisas que a gente não consegue fazer sozinhas. Nós somos iguais, mas diferentes. Os homens são fortes, têm mais força. As mulheres trabalham mais com o coração, são mais carinhosas, estão para dar carinho, estão para levar uma palavra de consolo, estão para levar uma palavra de paz. Basta ver em eventos quem é que está presente. Tanto os maus como os bons são as mulheres que estão a confortar-se mutuamente. Então vamos empoderar as mulheres, nos dois sentidos, material e intelectualmente, e nós vamos mudar o mundo. E assim falamos com a Mãe da Humanidade, conversamos hoje aqui na TV Zimbo com uma mulher que prestou o juramento de Hipócrates em 1987, hoje é diretora-geral da Maternidade Lucrécia Paim, informou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Agostinho Neto, onde também leciona duas cadeiras fundamentais nucleares deste curso, Ética Médica e Ginecologia e Obstetrícia. Conversamos hoje com a doutora Manuela Mendes. Para si que nos acompanhou, boa noite e acompanhe o resto da programação da sua televisão de sempre. Boa noite.